tema de hoje é: acredite, Deus não esquece de você. Isaías 49, verso 15, nós lemos aqui esse texto tão profundo, em que Deus anuncia neste momento profundas promessas para o povo de Deus. Capítulo 49 de Isaías é um contexto de divisor de águas. Deus vinha falando para o povo usando o profeta Isaías de uma forma. Quando chega no capítulo 49, ele resolve pronunciar profundas promessas sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do Salvador, sobre mudar o contexto e o coração de uma geração. E nele nós vemos que o Senhor revela que a recompensa não está na terra, a recompensa vem do alto. E aí, queridos, em momentos da nossa vida, nós achamos que Deus esquece de nós. Em alguns momentos da nossa jornada tão difícil, a gente acha que Deus, Ele se esqueceu, abandonou, porque Deus está em silêncio, Deus não fala comigo. E o contexto desse texto que nós lemos é exatamente esse. O povo de Deus estava em cativeiro na Babilônia. O povo de Deus estava lá o tempo todo dizendo que Deus esqueceu de nós. Deus não responde a nós, Deus nos abandonou. E aí Deus resolve mudar a sua fala através do profeta. E Deus teve que ir ao extremo para que o povo entendesse. Deus começa a pronunciar a sua presença em todos os momentos com o seu povo. O momento era de grande conflito, o povo estava no exílio, o povo estava aprisionado, mas havia uma realidade que fez o povo chegar até ali. Porque uma coisa é eu e você dizermos: Deus não me responde, Deus não está comigo, Deus me abandonou, mas a gente às vezes não está ligado que a realidade que nós estamos vivendo talvez foi uma precipitação nossa. O que aconteceu ali era que a teimosia, a indiferença e a idolatria do povo fez com que o povo chegasse até ali. Pense em um povo teimoso, pense em um povo indiferente para com Deus, pense em um povo que tinha a idolatria ainda no seu coração. E aí esse povo pagou um preço de estar ali sofrendo uma opressão, de um aprisionamento na Babilônia. E a grande desculpa para o povo era que Deus não estava com ele, Deus me esqueceu, Deus não liga para nós. Mas olha, essa é a grande arma do inimigo ainda hoje, que é entrar nos corações e minar os corações. O inimigo ainda continua a fazer a mesma coisa com o povo de Deus. Entra no coração e gera a teimosia, coloca lá a semente da teimosia, a semente da indiferença, a semente da idolatria. Mas você diz: pastor, eu faço parte da igreja evangélica cristã, eu faço parte da igreja, todo domingo, toda quinta eu estou lá. Mas ainda pode haver idolatria no seu coração, porque se a gente substitui a presença de Deus por pessoas ou por coisas, nós acabamos adorando no lugar de Deus. Isso nos leva a um contexto, querido, de vida. E olha, cuide do seu coração, porque o trabalhar do diabo é afastar você de Deus, afastar você da igreja do Senhor, afastar você do povo de Deus. Ele continua minando o coração, sabe? Ele coloca a sementinha lá da indiferença. E aí você começa a viver indiferente para a igreja, indiferente para Deus, indiferente para as pessoas, e a gente às vezes não está nem percebendo. Sabe, aí a gente diz: Deus esqueceu de mim, Deus não fala comigo. Queridos, Deus declara aqui o seu profundo amor pelo seu povo. Ele anuncia aqui a presença do seu servo chamado Jesus, o Messias. Muitos mil anos antes, o profeta Isaías estava sendo usado por Deus para dizer: olha, vai vir aquele que vai mudar a história da humanidade, vai vir aquele que vai salvar você de todo o cativeiro, vai libertar você de toda a prisão espiritual, o Messias, Jesus, o Filho de Deus. E ele veio e ele está presente na nossa vida. Sabe, o servo dito aqui nesse capítulo é o mediador da salvação. É o próprio Jesus que aplica a si próprio a sua missão. Irmãos, mesmo nas piores crises, piores dias, tempos de desesperança na sua vida, você precisa ousar acreditar que Deus está presente sim com você.
Sabe, a gente passa por dias difíceis, a gente passa por noites tenebrosas, a gente passa por deserto, mas uma coisa não pode se ausentar do meio do seu coração: ousar acreditar que Deus está conosco. Ele é um Deus Emanuel, presente o tempo todo. O capítulo 49 de Isaías começa com um alerta. O profeta começa a dizer ao povo agora: ei, escute a voz de Deus. 49 começa dizendo: escute a voz de Deus, porque era tudo que o povo precisava. Não dá ouvidos a vozes que vêm ao redor, vozes que vêm para contaminar o coração, mas você entregar o teu coração para ouvir a voz que Deus tem para você. Você precisa ousar acreditar que Deus fala mesmo no deserto, que Deus fala mesmo nas noites mais difíceis, que Deus fala nas crises que a gente vive. Deus está presente, Ele continua falando conosco. Se desejamos que as coisas mudem, que as nossas feridas se curem, que as prisões se arrebentem, que os problemas se resolvam, que essa dor lá dentro passe, que a nossa família se salve, escute a voz de Deus para você. Se você quer que essa dor passe, se você quer que essa ferida se cure, se você quer que a sua família seja salva, o conselho que eu te digo é o mesmo que o profeta estava dizendo ao povo: escute unicamente a voz de Deus para você, porque Ele tem cura, Ele tem saída, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Isaías proclama aqui que ele foi chamado por Deus, preparado por Deus e enviado por Deus para profetizar o novo tempo. E apesar, queridos, de Israel não se arrepender, foi prometido através de Isaías que a glória do Senhor estaria com eles, que a glória de Deus seria a sua força, para que eles pudessem sair dessa fase difícil. Aqui, meu irmão, Deus resolve colocar a sua declaração de amor em prática. Deus resolve dizer: eu estou enviando a redenção para você. Há sim esperança de mudança, há sim esperança de arrependimento, há sim esperança de transformação através de Jesus. Acredite, meu irmão, Deus está no controle da sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha para essa pessoa que está ao seu lado com muito amor, diga assim: acredite, Deus está no controle de todas as coisas. Se você acredita que Deus está no controle, então creia que a vitória já está garantida na sua direção, meu irmão. Porque se Deus está no controle, a vitória é certa. Deus não entra em nada para perder. Deus não é filho do homem para que se arrependa ou que minta. Aquilo que Ele declarou e prometeu, Ele vai cumprir. Então, se Deus está no controle dessa crise, acredite, a vitória está sobre você, porque Deus é vitória. Meu irmão, o povo que estava na Babilônia não entendia isso. E Deus insistindo com o povo. Sabe, tem gente que não entende o trabalhar do Senhor. Tem gente que não entende Deus falar. E aí, tem uma hora que Deus tem que ir ao extremo. Tem uma hora que Deus vai ter que ir lá na dor. Deus vai ter que ir mais profundo. Foi o que Deus fez aqui através de Isaías. Deus teve que ir ao extremo. Havia um conflito de sentimentos ali. E aí, escute, as nossas crises sentimentais não podem definir a nossa fé. Suas crises sentimentais não podem definir o nível da sua fé. Porque crise sentimental é uma coisa, crise espiritual é outra. Você não pode achar que você está esfriando na fé porque você está vivendo uma crise sentimental. E o povo estava ali, vivendo uma crise sentimental, e achando que Deus tinha esquecido dele. Achando que Deus não falava mais. No verso 14, queridos, um verso antes do que nós lemos, a Bíblia diz assim, que mais Sião dizia: o Senhor nos desamparou, o Senhor esqueceu de nós. Verso 14, o povo estava lá, se lamentando, sabe, se vitimizando. O povo estava lá: Deus esqueceu de mim, Deus desamparou, Deus me abandonou. Uma crise emocional.
E o Senhor estava pedindo que o seu povo pudesse crer no seu incansável amor e no seu ilimitado poder. Tudo que Deus quer que você ouse acreditar é no seu ilimitado amor por você. E no seu, querido, incansável poder na sua direção. É tudo que nós precisamos, queridos, para vencermos nessa geração. Aí o povo estava, Deus abandonou, Deus não liga para nós, Deus nos deixou sozinho, Deus nos trouxe até aqui para a gente sofrer. Aí Deus vai lá e diz assim, ei, eu tenho que ir ao extremo para que você entenda que mesmo na dificuldade eu estou com você. Aí o que Deus fala para o povo entender? Deus vai lá no extremo, porque aí Deus no verso 15 diz assim, ei, Isaías, diz para o povo, por acaso é possível uma mãe que acabou de ter uma criança, que ainda está amamentando, uma mãe pode esquecer de uma criança assim? Você acha que é possível a mãe que acabou de parir, está com o filho no colo, dando de mamar, a essa criança recém-nascida, ela pode esquecer dessa criança? Você acha que é possível? Acha que é possível? Aí Deus diz assim, ainda que isso aconteça, entenda, todavia eu jamais esquecerei de você. Deus teve que ir ao extremo para o povo entender. Querido. E tem momentos na nossa vida que Deus vai ter que fazer isso conosco. Tem que ir ao extremo, sabe, para a gente entender o que Ele está fazendo. Para a gente entender o que Ele está trabalhando na nossa vida. Deus ali levou o povo a um confronto incrível. Porque, pasme, é possível sim. Uma mãe que amamenta esquecer do seu filho. Quem não já ouviu falar aqui num caso no Brasil que a mãe, no recém-nascido, deixou na cadeirinha, fechou o carro, foi embora, quando voltou a criança estava morta. Um caso no Brasil, um caso nos Estados Unidos, recentemente. Então, pasme, porque Deus está dizendo, ainda que isso aconteça, mas você precisa entender que comigo é diferente, eu não esqueço de você em momento nenhum. O meu cuidado está na sua direção o tempo todo. Eu não sou esquecido, Deus está dizendo. Eu não sou esquecido de você. Eu não deixo você sozinho no carro trancado. Eu não deixo você morrer sufocado. Eu não deixo você passar fome. Eu não deixo você mendigar o pão. Eu não deixo você desamparado. Deus é um Deus, Emmanuel, presente o tempo todo. Se você crê, aplauda Ele. Mas olha, em que nós precisamos crer se desejamos vencer essa realidade da nossa vida? Em que nós precisamos crer? Então, ouse acreditar que existe um Deus, primeiramente, que embora não seja prioridade, Ele prioriza. O contexto aqui é que Deus não era a prioridade do povo, mas Deus priorizava o seu povo. Nós precisamos ousar acreditar que embora Deus não seja prioridade, Ele continua priorizando a mim e a você. Deus prioriza os planos dEle na nossa vida. Deus prioriza as promessas dEle na nossa direção. Socorrer a mim e a você, nos salvar, nos libertar. Deus prioriza nos fazer prosperar nessa terra. Priorizar, queridos, é colocar certas escolhas em ordem. Jesus certa vez disse assim, Mateus capítulo 6, ei, busquem primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando de prioridade, de priorizar as coisas certas. E olha, o texto que nós lemos de Isaías, Deus, Ele pronuncia no verso 16, no verso seguinte, que nas palmas das minhas mãos eu tenho gravado o seu nome. Uau! Deus tem gravado o seu nome na palma das suas mãos. Deus tem gravado os detalhes da sua vida. Deus tem gravado a sua história sobre as suas mãos. Deus tem gravado os seus dias. Todos os dias estão gravados nas mãos do Senhor.
Então você acha que Deus vai se esquecer de você? Que Deus não prioriza a sua vida? Gravação é um sinal de posse. Nós somos propriedade de Deus, pertencemos a Deus. E existe uma marca em nós, chamada imagem e semelhança daquele que nos criou. E ninguém pode tirar isso de mim, de você. Ninguém pode tirar você das mãos do Senhor. Mas pastor, nem o diabo pode tirar você das mãos do Senhor, porque você está gravado nas mãos de Deus. O seu nome está registrado lá e ninguém pode roubar isso. Então é o tempo de a gente priorizar a Deus na nossa vida, querido. Porque essa é a realidade, embora Deus não seja prioridade para alguns, Deus continua priorizando a todos na sua vida. Nós estamos no meio de uma geração muito louca, a geração Y. A geração Y, para mim, é a geração do yourself. A geração, querido, que vive para si mesmo. Uma geração dos ismos. Que ismos? Egoísmo, imediatismo, hedonismo, relativismo e tantos outros ismos. Que essa geração tem dado prioridade sobre a sua vida. Essa é a realidade que a gente tem vivido. Isso simplesmente reflete naquilo que o povo estava vivendo. Porque todos esses ismos nos levam à teimosia, à indiferença e à idolatria. E não é nada diferente do que o povo estava vivendo na Babilônia. Uma geração que, acostumada ao mundo virtual hoje, diante de problemas que são reais. Porque a gente quer tratar o mundo real como algo virtual e tratamos o mundo virtual como algo real. Uma geração que dá mais valor ao exterior do que ao que está dentro. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Uma geração egocêntrica que ama os 15 minutos de fama, mas esquece de uma história de amor que Deus tem escrita naquela cruz por mim e por você. Uma geração que prioriza tantas coisas nesse mundo, mas esquece de priorizar a Deus. Vivemos um mundo corrido, louco. E que às vezes acabamos priorizando tantas coisas e pessoas. Por quê? Porque a gente acaba fazendo escolhas, queridos, baseadas no agora e não no que nos espera amanhã. No tempo de Isaías, Deus priorizava o seu povo, querendo libertar o seu povo. Mas o povo priorizava a si mesmo, querendo se aprisionar. Preste atenção no que eu vou te dizer. Sempre que a desobediência nós escolhemos, é a nós que estamos priorizando. Porque toda vez que eu resolvo ser teimoso, desobedecer, é simplesmente porque eu estou priorizando a mim. É porque eu estou escolhendo as coisas que me dão prazer. Eu estou esquecendo de priorizar a Deus na minha vida. Então esse é o tempo, meu amado irmão, que você e eu precisamos ousar acreditar que Deus escolhe nos priorizar. Isso pode mudar a nossa vida. Se você entender que você é prioridade de Deus, que você é menina dos olhos do Senhor, que você é filho e filha amada do Senhor, isso nos fará priorizar a Deus na nossa vida. E priorizar a Deus vai ser a melhor decisão de toda a sua vida. Então resolva mudar o foco, querido. Sabe, olha, Jesus tratou com Pedro assim. Quando Jesus alcançou Pedro lá no mar pescando, Jesus disse: larga tudo e me segue, eu vou fazer de você um pescador de homens. Pedro na hora priorizou a Jesus e seguiu. Mas depois que Jesus não estava mais com ele, Pedro voltou a priorizar a si mesmo, voltou a pescar. Mas Jesus não deixa de priorizar, Jesus não nos abandona. Jesus vai lá buscar a Pedro e de novo Jesus diz: o que é que você está fazendo aí? Ei, volte a me priorizar. Ele faz o mesmo comigo e com você hoje. Amém? Então, em nome de Jesus, não deixe de priorizar o Senhor na sua vida. Coloque o Senhor no lugar mais importante do seu coração. Nós precisamos ousar a viver essa realidade. Embora Deus não seja a prioridade desse mundo,
mas eu creio que Ele me prioriza mesmo eu estando no mundo. E isso vai mudar as suas decisões. Amém? Amém ou não? Porque o que é prioridade é importante para mim e para você. Se Deus é importante, nós vamos querer agradar a Ele, nós vamos querer honrar a Ele, nós vamos querer viver para Ele. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo, queridos, olha, embora Deus não seja amado, Ele ama. Embora Deus não seja prioridade, Ele prioriza. Embora Deus não seja tão amado, Ele ama tanto. O Senhor ama e lembra de todos. E estava lembrando aqui do povo. E estava lembrando ao povo que Ele não esqueceu. Deus diz, querido, ainda que a mãe que cuida, a mãe que ama e esquece, eu todavia não esqueço de você. Existe uma frase, querido, do autor Rick Warren, que é aquele do livro Uma Vida com Propósito, que ele diz assim: se você quer imaginar o quanto Deus te ama, imagine Jesus de braços abertos naquela cruz dizendo: eu prefiro morrer do que viver sem você. Essa é a expressão de amor de Deus por nós. Então ouse acreditar que você é amado por Deus. Ouse acreditar que há amor de Deus na sua direção. O contexto aqui nos dias de Isaías era um povo humilhado, um povo oprimido, sem dignidade. A destruição de Judá, o saqueamento da cidade, aonde o exército da Babilônia invadiu, saqueou os bens, escravizou o povo. Escravizou um povo que nasceu para ser livre. O contexto era um verdadeiro deserto emocional, um verdadeiro deserto espiritual, um verdadeiro deserto financeiro. Era esse contexto que o povo vivia. E amar a Deus nessa condição, o povo dizia: não tem como, porque a gente está sofrendo porque Deus nos abandonou. A gente está passando deserto porque Deus não liga para nós. Quantas pessoas não pensam assim? Amam a Deus quando tudo vai bem, mas quando a coisa está difícil, apertou, você começa a murmurar e dizer: Deus me esqueceu, Deus não liga para mim, Deus não olha para nós, Deus abençoa meu vizinho, mas não me abençoa. Era essa a fala do povo ali, e Deus dizendo: há amor para você. Porque amar a Deus quando tudo vai bem, que bem é nisso, querido. Deus estava dizendo: ei, escute, o povo ali deixou de me amar. Quando tempos difíceis começou a chegar na direção do povo. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez, querido, assim como eu, você já viveu uma experiência na pele nesse sentido. Eu amo enquanto tudo está bem. Conhece alguém assim? Que ama enquanto tudo vai bem, enquanto tudo está fluindo. Mas basta um não, basta um aborrecimento, basta uma desilusão, basta um confronto, e aí eu já não amo tanto assim. Agora eu já não admiro tanto assim. Agora eu já não tenho mais tanto apreço assim. Talvez você conheça alguém, queridos, que é assim: olha, o casamento vai bem, é amor para lá, amor para cá, até haver um confronto. Quando há um confronto, eu já não amo tanto assim, eu já não sei mais se eu quero estar, eu já tenho dúvida se eu fiz a escolha certa. Conhece alguém assim? Vai na igreja, é tanto amor, é só love, mas basta um não do líder, basta um não do pastor, basta um confronto para você dizer: eu já não amo tanto assim, eu já não sei mais se é assim que eu quero. Talvez você conheça alguém assim, amém? Amém ou não? Você está me entendendo? Agora deixa eu te perguntar, querido, em nome de Jesus. Se Deus fosse agir como nós agimos, como estaríamos nas mãos de um Deus assim? Se Deus fosse agir como você age, como você estaria na mão de um Deus assim?
Se Deus fosse fazer o que você faz, como você estaria? Como eu estaria nas mãos de um Deus assim, que quer pagar na mesma moeda, que se aborrece, que vive indiferente, que vive assim para lá, assim para cá? Como nós estaríamos? Mas glória a Deus que Deus não é assim. Deus, ainda que não é tão amado, mas Ele ama tanto, ao ponto de nos transformar, ao ponto de nos mudar, de não nos deixar do mesmo jeito. E olha, esse é o tempo, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos amar mais a Deus. Porque Ele continua nos amando. E não se sentir amado nos fará ter dificuldade de amar. Eu já vivi muito isso na minha vida. Por eu não ser tão amado na minha casa, na minha infância, adolescência, juventude, eu era alguém que tinha dificuldade de amar. Isso é uma realidade de nossa vida. Mas olha, muitos não amam tanto o Senhor, talvez por não se sentir tão amado por Ele. E o contexto dos dias de Isaías era esse. Paulo foi alguém assim, sabe, não tinha amor para dar, Paulo tinha justiça para fazer. E Paulo saía aprisionando, saía quebrando, maltratando o povo de Deus, até o dia que Jesus resolveu ter um encontro com ele. Paulo foi inundado por esse amor do Senhor, e esse amor transformou a vida de Paulo. Paulo passou a amar as pessoas, Paulo aprendeu a amar com Jesus. Tanto é que ele escreve um capítulo para falar de amor, e muito mais em Romanos capítulo 8 ele diz, para que todos entendam: pois eu estou convencido com a minha vida, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor que Deus tem por você, querido. Você entendeu ou não? Acho que você não entendeu. Porque você se sente não amado. Sabe por quê? Porque você decide colocar situações que te afastam. Que te afastam do Senhor. Mas o Senhor não se afasta de você. O amor de Deus não muda por você. Então, apesar de Deus talvez não ser tão amado assim, Ele ama tanto você. E Ele quer mudar a sua história através desse amor. Paulo diz: o amor do Senhor nos constrange, nos transforma, ao ponto de sabermos que se um morreu por todos, logo todos devem viver por esse que morreu. Esse é o amor que nós precisamos. Você precisa desse amor para você amar como o Senhor te ama. Amém? Amém ou não? Amém. E a sua família precisa desse amor através de você. Então ouse acreditar que Deus te ama tanto. Amém? Como nós acabamos de adorar aqui, Deus ama tanto ao ponto de entregar o seu filho a você. Deus me ama. E o seu amor é tão grande e incondicional. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E por último, e não menos importante, ouse acreditar que embora Deus seja esquecido, Ele não se esquece. Embora Deus não seja prioridade, Ele prioriza. Embora Deus não seja tão amado, Ele ama tanto. Embora Deus seja esquecido, Ele jamais se esquece. Uau, que Deus é esse? Nós precisamos conhecer esse Deus de perto e prosseguir em conhecer. Deus não se esquece de nós e nem das suas promessas para conosco. Diga assim: Deus não se esquece de mim. Deus só se esquece de algo sobre você, que é o seu passado. Deus só se esquece do seu passado. Deus não quer saber do teu passado. Deus quer saber das tuas decisões para o teu futuro.
O teu passado, a Bíblia diz que ele jogou no mar do esquecimento. Então a única coisa que Deus esquece de você é o teu passado, é a tua história passada. Mas de você ele não esquece, ainda que você esqueça dele. Porque esquecer é não pensar em. Esquecer é perder a lembrança de. Então entenda, porque você vai dizer, eu não me esqueço de Deus, pastor. Se você passa um dia e não pensa em Deus, eu quero te dizer que você está esquecendo de Deus. Porque esquecer é não pensar em. Então assuma esse compromisso hoje, de não passar um dia na sua vida sem lembrar de Deus. Amém? Amém ou não? O povo da Babilônia estava com um complexo de rejeição. E olha, Deus nos abandonou. Somos esquecidos, rejeitados pelo Senhor. Mas esqueceram que a teimosia, a indiferença e a idolatria que o levaram até ali. E o termo complexo de rejeição se refere, na verdade, à crença de uma rejeição constante. Pessoas assim, em todas as situações, acreditam que está sendo rejeitada ou especula que em algum momento será rejeitada. E isso gera bloqueios enormes na nossa vida. Dificuldade de tomar decisões de mudança. Então Deus estava dizendo ao povo, como ele diz aqui em versículos anteriores, em Isaías: eis que eu estou colocando um caminho no deserto. Mesmo no deserto, Deus não esquece dos seus para libertar. Porque o próprio Senhor diz: vocês estão passando por um deserto, mas eu vou fazer um novo caminho, mesmo no deserto, para que vocês passem e vençam. Deus trabalha com coisas imagináveis, querido. Deus não trabalha com a nossa razão, Deus trabalha com a nossa fé. Como pode fazer um caminho no deserto? Como pode uma mãe que amamenta, que ama a criança que acabou de nascer, se esquecer dela? Deus trabalha com coisas imagináveis, coisas extraordinárias na nossa direção. Caminho no deserto é algo improvável, mas Deus gosta de trabalhar com a improbabilidade. Deus gosta de levantar improváveis. Deus gosta de levantar improváveis nessa geração. É por isso que Deus está chamando você e levantando você. Você pode ser um improvável, mas nas mãos do Senhor você se torna um provável nessa geração. Então você pode estar passando um deserto, mas Deus tem um caminho para fazer você vencer e superar. Você precisa entender que Deus não esquece de você. A minha vida está difícil, pastor. Eu estou num deserto, mas Deus não esquece de mim. Deus não esquece de nós. E a realidade hoje é que muitos estão perdidos no deserto da rejeição. São pessoas esquecidas que vivem para esquecer. E aí esquece de Deus. Esquece da obra da cruz. Esquece da igreja do Senhor. Esquece das pessoas. Não deixa que esses bloqueios possam bloquear você, meu querido e minha querida. O sentimento de rejeição é terrível. E faz com que a gente não enxergue como Deus nos enxerga. Mas a gente precisa mudar essa história. E no Senhor a gente encontra a força que nós precisamos para mudar essa história. Para romper com essa realidade na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Deus ama você, querido. Você precisa se sentir amado pelo Senhor, porque aí você vai passar a amar pessoas como o Senhor te ama. Ele nos amou primeiro para nos ensinar a amar as pessoas. Amém? E olha, amar a Deus e amar as pessoas não tem nada a ver com o amor que você aprendeu na sua infância e adolescência. Você precisa aprender com o Senhor sobre amor. Amém? Em nome de Jesus. E o Senhor está aí para isso. Jesus veio para isso. Isaías falou para o povo exatamente isso.
Deus tem amor por vocês, embora vocês não estejam amando a Ele. Deus não esquece de vocês, embora vocês estejam esquecendo dele. Deus prioriza vocês, embora vocês não estejam priorizando a Ele. Essa foi a palavra de Isaías. E do versículo 49 até o 66, do capítulo 49 ao 66, é sobre esse contexto que o Senhor começa a tratar com o seu povo. Até Deus libertar o povo do cativeiro, através dessas realidades. Ei, escute, e eu creio que o Senhor também quer nos libertar. Eu creio que o Senhor também quer nos arrancar de realidades antigas, para nos levar a viver realidades novas no Senhor. Então essa é a hora, em nome de Jesus, amém? Diga a essa pessoa, ouse acreditar, ouse acreditar. Diga aí a 2, 3 pessoas perto de você, ouse acreditar que Deus não esquece de você. Porque a gente insiste em dizer isso? Porque a tua memória, a tua alma vai fazer com que você desacredite dessa realidade. As tuas decepções, tuas feridas, as tuas experiências com pessoas vai querer fazer com que você desacredite dessa realidade. Mas você precisa ousar acreditar que Deus não esquece de mim. Deus me ama. Deus prioriza a minha vida. Deus cuida de mim nos detalhes. Em nenhum minuto Ele esquece da minha vida. Eu estou registrado na palma da mão do Senhor. E nada pode roubar isso. Amém? Em nome de Jesus. Sempre é tempo para recomeçarmos a nossa história. E eu quero terminar contando essa história a você. Havia certa vez um homem que possuía uma linda família. E aonde ele morava, as casas não tinham muros. Então esse homem todas as manhãs saía para seu terraço e contemplava a grama da casa do vizinho. Contemplava a alegria do vizinho. Tinha relacionamento com o vizinho. Era celebração, todas as manhãs ele fazia isso. Até que um dia o vizinho fez algo que ele não gostou. O vizinho fez algo que gerou um confronto. E a indiferença surgiu no seu coração. Aquele homem resolveu voltar para casa. No outro dia ele comprou um material e levantou um muro enorme. Arrodeou sua casa com um muro altíssimo. E aí todas as manhãs que ele saía, a visão que ele contemplava era o vazio do muro para dentro. Ele já não contemplava mais a alegria, a grama do vizinho. Ele já não contemplava mais as conquistas do outro. Então a sua visão era do vazio que o muro limitava. Esse homem tinha seu filho e a sua nora vivendo no quintal da casa, com uma casa construída. E o seu relacionamento era ótimo. Ele saía, contemplava, se alegrava, até o dia que a nora confrontou e fez algo que não gostou. E aquele homem se irou e a indiferença contaminou seu coração. No outro dia ele compra o material e levanta um muro que separa a sua casa da casa do seu filho e a nora. E todas as vezes que ele saía, ele já não contemplava mais a alegria do filho e da nora, não contemplava mais a visão que ele tinha. Ele se limitava ao muro que ele construiu e o vazio que estava na sua vida. Aquele homem tinha a sua casa, um relacionamento bom com a sua esposa, até o dia que ela desapontou ele. E o seu coração foi contaminado pela indiferença. E aquele homem, mais uma vez, levanta um muro dentro de casa e separa, e dizendo assim: você mora aí, eu moro aqui. E olha, a vida daquele homem passou a se resumir nos muros que ele construiu, no vazio que o muro apresentava para ele. Até o dia que o Senhor visitou aquele coração e disse: ei, você está me esquecendo, mas eu não esqueço de você. Você não me ama, mas eu te amo. Você não me prioriza, mas eu te priorizo. Eu tenho o teu nome escrito na minha mão. Eu tenho planos para você. Naquele dia aquele homem se sentiu tão amado ao ponto de dizer: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo da minha vida?
Primeira decisão que ele tomou foi quebrar o muro que separava dentro da sua casa. E ele fez as pazes com a sua esposa, voltou a ter paz na sua casa. Mas o seu coração dizia: você tem que fazer algo mais. E aí no mesmo dia ele foi lá e derrubou o muro que separava a casa do seu filho e da sua nora para a casa dele. Ele foi lá, abraçou a nora, os dois choraram juntos, se alegraram e voltaram a sorrir juntos. Mas Deus incomodou ele, dizendo: ei, volte ao primeiro passo que você deu. Volte de onde tudo começou. Aquele homem colocou a escada no muro, subiu no muro, chamou o vizinho bem alto. Quando o vizinho aparece, achando que ia ser mais problema, ele olha para ele e diz assim: meu querido, me perdoe, eu hoje estou aqui te pedindo perdão, porque eu levantei um muro de separação. A indiferença no meu coração me fez ter indiferença com você. E eles choraram juntos, e ele derrubou aquele muro, e ele voltou a contemplar a alegria, a grama, voltou a contemplar as conquistas e sorrir juntos. Uau, preste atenção nisso, querido, porque essa história precisa falar com você. É isso que Deus quer tratar conosco em nosso coração. Quantas indiferenças não há, talvez em nosso coração. Quantos muros nós não estamos levantando. Sabe, muros que talvez até nos separe do Senhor. Muros que nos separam até da obra de Deus, de pessoas de Deus na nossa vida. Sabe, e a gente vai levantando muros e a gente vai acabando se encontrando sozinho nessa jornada. Mas hoje o Senhor quer mudar essa história. Sabe, Ele está falando profundamente ao teu coração, para que você tome uma decisão hoje, para que você seja empoderado pela presença do Espírito Santo. Ele vai te dar a força que você precisa para você refazer o caminho, para você talvez colocar uma escada como aquele homem, e se preciso for você pedir perdão àquele que você criou uma indiferença, aquele que você subiu o muro de separação. Esse é o tempo para isso, querido. Deus não quer fazer você ser indiferente. Deus quer fazer você ser diferente nessa geração. Então você não tem que estar fazendo a mesma coisa. Você tem que se levantar para fazer diferente e glorificar o nome do Senhor na sua vida. Porque Ele te ama tanto. Porque Ele te prioriza tanto. E porque Ele jamais esquece de você. Em nome de Jesus.